Vamos lá para a análise macro da semana. Bom, essa semana nós tivemos aí uma movimentação bem grande dos mercados. A maioria dos mercados do mundo inteiro caíram, inclusive a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Nós tivemos alguns fatores que fizeram com que tudo isso acontecesse. Nós tivemos o conflito agitando os mercados, né? Lembrando que a gente está passando por um momento de um conflito muito grande lá em Israel, que está envolvendo outros líderes mundiais, que eu até vou comentar, que acabaram visitando Israel essa semana. Nós tivemos também o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando coisas que o mercado basicamente não queria ouvir. E, para complementar a semana, nós acabamos tendo uma notícia boa de um acordo histórico lá na Venezuela. Então, já começando com os Estados Unidos, que é a economia que mais agitou os mercados pelo mundo durante essa semana, nós tivemos aí, no começo da semana, um alívio da preocupação lá com a escalada do conflito, depois que, no final de semana passado, nós não tivemos a invasão que estava sendo programada, uma invasão terrestre de Israel lá na Palestina, né? Então, só o fato de, durante o final de semana passado, isso não ter acontecido, acabou animando os mercados na segunda-feira, só que o conflito acabou tendo novidades bem fortes essa semana que viraram essa situação aí durante a semana. Durante a semana a gente teve aí autoridades dos Estados Unidos conversando com outras nações lá do Oriente Médio para acalmar o cenário por lá, e nós tivemos o próprio Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, indo a Israel lá conversar com eles e pedir que eles realmente não fizessem aquela incursão por terra, que é onde eles estavam pretendendo. Até o momento não tinha acontecido isso, né? Óbvio que a preocupação que isso gera, se vai ou não acontecer nos mercados, acaba gerando uma pressão de queda para as bolsas do mundo inteiro. Então a gente tem sim essa preocupação ainda no cenário, só que outras coisas também foram cruciais essa semana para esse movimento de queda. Inclusive uma delas foram dados melhores da economia dos Estados Unidos, que aparentemente parecia que fosse um dado bom. Ele mostra que o Fed, que é o Banco Central americano, vai precisar ser mais agressivo e manter essa taxa de juros alta para os patamares que eles estão lá por mais tempo para conseguir desacelerar a inflação. Porque se a atividade não desacelerar, a inflação automaticamente também não desacelera por lá. Então, tudo isso a gente teve essa semana, além de outras informações que acabaram surgindo, como a Nvidia, ela tendo uma queda bem expressiva essa semana. A Nvidia, para a gente lembrar aqui, ela é aquela empresa de tecnologia americana que fornece chips altamente avançados para o mercado de inteligência artificial, né? Então ela vinha subindo muito nos últimos meses e acabou tendo quedas expressivas aí alguns dias essa semana, depois que os Estados Unidos apertaram ainda mais as restrições contra a exportação de chips avançados para a China. E automaticamente a gente sabe que isso é uma questão geopolítica, né? E que cada vez que isso se agrava, tende a prejudicar as empresas no mundo inteiro. Nós temos também os balanços dos bancos e empresas. Durante essa semana, alguns agitaram bem os mercados. O balanço dos bancos, uns vieram positivos, outros negativos. Mas o que mais agitou os mercados foram o balanço da Tesla, que veio pior do que o mercado imaginava e fez com que a bolsa, no dia que saiu o balanço, caísse mais de 5%. E, na ponta contrária, acabamos tendo aí o balanço da Netflix, que surpreendeu positivamente e a ação subiu mais de 13% em um dia. Então, tudo isso acabou movimentando os mercados, não só nos Estados Unidos, mas isso gera reflexo aqui pra gente no Brasil, né? E, inclusive, o que mais gerou reflexo pra gente aqui no Brasil foi o acordo histórico que os Estados Unidos fez com a Venezuela. Por quê? Porque ele fez, basicamente, uma retirada de sanções que eles tinham contra o petróleo, o gás e o ouro da Venezuela desde 2017. E tudo isso, né, graças ao cenário político por lá, porque a gente sabe que o Nicolás Maduro é o imperador deles lá, né? E basicamente o Nicolás Maduro ele liberou alguns presos políticos por lá e fez um acordo com a partido de oposição por lá para ter eleições livres no ano que vem. E só esse fato fez com que os Estados Unidos tirassem essas sanções, que automaticamente acaba liberando aí aproximadamente 200 mil barris por dia de petróleo no mundo. E isso gera uma pressão de queda para os preços do petróleo, o que acaba beneficiando a inflação no mundo inteiro, né? Porque a gente lembra que o petróleo é um dos fatores mais inflacionários que existe no mundo, né? E isso foi visto como bom, mas a semana terminou bem ruim, não só no mercado americano, como para o resto do mundo, depois que nós tivemos aí o Jerome Powell, como eu falei no começo, que é o presidente do Banco Central americano, falando as coisas que o mercado não queria ouvir. Ele falou justamente que vai precisar manter ainda a taxa de juros em patamares elevados e não deixou nada claro de quando vão começar as reduções de taxa de juros, né?
Ele falou ali com tudo que preocupa esse cenário e, obviamente, os mercados que competem com as rendas fixas, que é no caso os mercados de ações, eles acabam competindo na rentabilidade com uma renda fixa. Se a renda fixa americana fica alta por muito mais tempo, fica desvantagem você aplicar num ativo que tem muito risco, como um índice de bolsas, ao invés de deixar o seu dinheiro mais seguro e rentabilizando lá o que historicamente para eles é extremamente alto, uma rentabilidade aí de 5% ao ano, que é o que bateram os títulos americanos de 10 anos nessa semana. Inclusive, para poder deixar bem claro como isso é ruim, esse é o mesmo nível que batemos lá na época da crise de 2007 e 2008. Então, isso sim gera uma precificação negativa para os mercados, o que acabou refletindo para a nossa bolsa aqui no Brasil, que ela chegou a cair aí essa semana 2,25%, e o dólar aqui deu uma leve aliviada. Então, foi a parte boa, né, que chegou a cair aí 0,8%, 0,9% ali durante a semana. Então, acabou dando uma aliviada no pessimismo. Mas, já falando de Brasil, a gente teve alguns fatos interessantes aqui dentro, como a Petrobras, ela anunciou no começo da semana que ela bateu o recorde de produção de óleo e gás no terceiro trimestre agora. Ela teve aí 3,98 milhões de barris dia em média produzidos, e isso representa uma alta de 7,8% ante ao segundo trimestre. Então, isso é extremamente positivo, né? As ações chegaram a refletir isso durante a semana, e inclusive ela fechou essa semana aí com mais de 4% de alta. E se nós botarmos as duas últimas semanas, que é essa e a outra, nós tivemos aí mais de 10% de alta para as ações da Petrobras. Muito por questões micro, né? Porque o cenário das bolsas não estava positivo, que acabou dando uma sustentada no nosso índice. Então a gente não teve quedas tão grandes na nossa bolsa por aqui, a maior parte salva pelas altas da Petrobras. E a Vale tem um cenário um pouco diferente, ela está passando por um momento de desaceleração, e nós tivemos aí um relato que deu até um alívio, que ela falou que a produção de minério de ferro dela subiu em 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso deu um alívio, só que mesmo assim ela caiu quase 6% essa semana, muito puxado pelo cenário chinês, que tiveram quedas expressivas por lá, por informações não só da China, mas o mundo também afeta o cenário chinês, né? E acaba que o cenário chinês é o que mais impulsiona, tanto beneficamente quanto para o mal, a questão das ações da Vale, pelo fato de ser o principal cliente da Vale, né? E isso acabou puxando mais o nosso índice aqui para baixo. Lembrando que nós tivemos também um fato relevante na Petrobras, que foi agora no finalzinho dessa semana, que foi o anúncio de um aumento do preço do diesel em 6,6% e uma redução na gasolina de 4%. O que a Petrobras anunciou, ela disse que esse aumento do diesel foi dado por questão de preocupações com o conflito no Oriente Médio, e a diminuição da gasolina, ela deu a justificativa de que ela projeta uma diminuição da demanda, ou seja, ela vê que nos próximos meses vão ter menos consumo de gasolina aqui no Brasil, o que dá a entender que ela precisa baixar o preço para manter a média ali. E isso relativamente foi visto como positivo, tá? Porque o peso que a gasolina tem no nosso IPCA, que é o índice de inflação aqui no Brasil, ele é muito maior do que o peso do diesel. Então, apesar do aumento do diesel ter sido maior que o da gasolina, a gente sabe que o que realmente faz preço nos mercados e para a gente no bolso é o quanto a inflação está subindo ou caindo, né? Então, a gente tem aí um cenário mais positivo. A gente já teve essa semana os economistas, depois dessa informação, revisando a inflação final desse ano aqui no Brasil para baixo. Então, isso é bom, né? Lembrando que a gente está adiantado no ciclo de política monetária em relação ao mundo. Nós já estamos num período de corte de juros, enquanto os Estados Unidos está numa indecisão se vai ficar com aqueles juros ou se vai aumentar ainda mais, né? E a última informação relevante que nós tivemos essa semana foi que as declarações que o Jean Paul Prats deu, em que ele deixou claro, basicamente, que a Petrobras sim tem interesses de investir na Venezuela depois que os Estados Unidos realmente tiraram essas sanções. Então, a gente lembra que isso pode sim fazer preço nas ações da Petrobras. Não é algo que fez preço essa semana por conta de ser só uma fala, né? Nada concreto ainda. Mas é o que nós vamos ter que observar. Mas, no contexto geral, nós tivemos sim uma semana bem negativa, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E para a próxima semana ainda pairam no ar as preocupações com o conflito lá em Israel e também os dados econômicos, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que a gente vai ter na próxima semana. Então é isso. Esperamos uma semana melhor para a semana que vem, para os ativos de risco, para as bolsas em geral. Só que eu vou vir aqui acompanhando um detalhe e postando aqui todo dia de manhã.